Enfim, é chegada a hora de eu lhes apresentar a minha lista pessoal dos 15 melhores filmes de lobisomem de todos os tempos. É importante ressaltar que eu a essa altura devo ter visto uma boa parte de tudo que já foi produzido nesse gênero, porque eu sou um animal, e em minha busca por esses filmes eu adentrei alguns dos cantos mais remotos da internet, então eu sinto dizer que alguns desses filmes na lista devem ser bem difíceis de encontrar, pelo menos em questão de legenda. Quem consegue entender inglês não vai ter tanto problema assim. Independente de qualquer coisa, caso vocês consigam encontrar qualquer um desses filmes, todos eles valem muitíssimo a pena. Como é tradição no canal, eu não gosto de repetir filmes que eu já analisei aqui antes, então tanto o Lobo de 94, que ganhou o seu próprio vídeo e que eu considero o melhor filme de lobisomem já feito, quanto The Beast Must Die, que eu coloquei no meu top 5 filmes para fãs e jogadores de Among Us, eu desconsiderei da lista. Mas fica a menção fortíssima deles dois, e caso eles estivessem na lista, respectivamente eles estariam em primeiro e em oitavo lugar. Mas como eles estão fora, abriu espaço para outros filmes entrarem, o que é muito positivo e me dá espaço para indicar mais filmes de lobisomem. E falando em indicações, vamos já começar com algumas menções honrosas. Primeiramente, Lobisomem sobre Rodas, que é muito melhor do que o nome sugere. A Hora do Lobisomem, que é baseado no livro de Stephen King. Eu gosto mais do livro, mas o filme tem ótimos momentos. Lua Negra também é bem divertido. Wolfen é uma visão mais esotérica do tema e traz fortes críticas de teor ambiental, então é outra recomendação máxima minha. De todas as menções honrosas, esse é provavelmente o que mais chegou perto de entrar. E Ginger Snaps é uma trilogia icônica do gênero que eu não poderia deixar de citar. Também queria avisar que eu não tô considerando na lista filmes onde os lobisomens são apenas coadjuvantes, como uma centena de filmes de vampiros por aí, Monster Squad, Harry Potter 3, Lobisomem contra Frankenstein, enfim, todos eles eu desconsiderei da lista. E também fica a indicação do filme do Wallace e Gromit, que é, na verdade, sobre coelhos homens e não lobisomens, mas com certeza entraria na lista se tivesse sido lobisomens mesmo, porque essa animação é excelente. E claramente é uma sátira do gênero, então tem tudo a ver com esse vídeo. E agora, antes de começar a lista, mais uma vez eu quero pedir que, caso você não tenha se inscrito no canal, se inscreva, porque esse canal vai mudar a sua vida. A gente tem vários vídeos bacanas planejados para esse mês do horror, bem como depois que o mês do horror acabar, o canal não vai morrer. Então deixa seu like, dá uma olhada no nosso apoia também, onde você pode escolher temas para os vídeos, ao mesmo tempo que mantém o canal de pé, e ajuda a gente a alcançar nossa meta para produzir um filme independente de lobisomens, que eu quero muito fazer. Sem mais enrolação, vamos para a lista. Em 15º lugar, Companhia dos Lobos, de 1984. Do mesmo diretor do maravilhoso Entrevista com o Vampiro, Companhia dos Lobos, eu admito que dos filmes da lista é o que menos me entretém, mas é talvez aquele com o maior valor de produção da lista. Ele tem uma atmosfera onírica e poética que realmente me cativa. Os lobisomens e o conto da Chapeuzinho Vermelho aqui são usados em inúmeras facetas interpretativas e simbólicas diferentes, aquele tipo de filme que você pode passar horas e horas discutindo os possíveis significados do que você tá vendo, merece esse lugar na lista. Em 14º lugar, O Lobisomem, de 2009. Esse filme é provavelmente o maior potencial desperdiçado que o gênero já sentiu. Dividido entre a visão dos criadores, que procuravam um horror mais gótico na veia do clássico, e os produtores que queriam algo mais comercial e bombástico, quase um filme de super-herói, esse remake do clássico de 41 acaba sendo um Frankenstein de ideias desconexas que não executa perfeitamente nenhuma das ideias que propõe. Mas ainda é um filme com cenas memoráveis, ataques brutais da criatura, atuações de medalhões do cinema como Benício Del Toro e Anthony Hopkins. Enfim, tinha que ser bem pior e mais bagunçado do que foi para tirar o mérito das qualidades do filme. Além de que foi também a última grande coisa mainstream que a gente teve com os lobisomens, então vale muito uma reassistida. Em 13º lugar, Dog Soldiers, ou Cães de Caça, de 2002. Trata-se de um filme de baixo orçamento que decidiu colocar os lobisomens no gênero de home invasion. Aqueles filmes que se passam todo num lugar só, com criaturas ou pessoas tentando invadir. Na vibe de Noite dos Mortos-Vivos, Evil Dead, Esqueceram de Mim, etc, etc. Só que dessa vez, ao invés de zumbis ou psicopatas, o que a gente tem é uma porrada de lobisomens. O grande mérito desse filme é conseguir fazer tanto com tão pouco. É um grande exemplo do cinema independente de horror mais recente. O filme entrega boas cenas de suspense e horror através de truques espertos que escondem o quão humilde tudo na obra realmente é. Ainda é um filme que tem um bom senso de humor, tem cenas que são muito engraçadas. E ele também conseguiu a proeza
certeza de se tornar um dos filmes mais populares de lobisomem dos últimos 20 anos, o que é uma conquista muito bacana por uma produção de baixo orçamento. Em 12º lugar, Wolf Guy, de 1975. É um filme japonês baseado em mangá, estrelado por Sonny Chiba, um dos maiores astros de artes marciais japoneses. Totalmente diferente do que você esperaria de um filme de lobisomem usual, americano ou inglês, essa produção é uma doideira. Cenas que vão desde o erótico até artes marciais, doses exageradas de ação e gore, mas o que cativa é simplesmente o quão original e instigante a história consegue ser. A gente acompanha um homem que vem de uma família de lobisomens e ele usa suas habilidades para investigar crimes. E na sua jornada nesse filme ele encontra uma mulher traumatizada que usa do seu espírito animal para se vingar de uma gangue de criminosos que fizeram coisas horríveis com ela. O filme toma inúmeros caminhos inesperados que tornam a experiência surpreendente e eletrizante. É o mais próximo de um filme do lobisomem dirigido pelo Quentin Tarantino que a gente já teve. Provavelmente o filme de lobisomem mais estiloso já feito. Então vale muito a pena. Em 11º lugar, o Homem-Lobo e os Pestinhas, ou Alvin e os Esquilos encontram o Homem-Lobo. Ok, isso pode parecer ironia, mas esse aqui é o filme de lobisomem que eu mais assisti na minha infância. Mas só pra garantir que eu não tava sendo só saudosista e que minha memória afetiva tava me fazendo esquecer os problemas do filme, eu reassisti ele pra fazer esse vídeo e, pasmem, continua tão divertido hoje quanto foi nos meus 10 anos de idade. Trata-se basicamente da adaptação da história do filme A Hora do Espanto, em que um jovem desconfia que o seu vizinho é um vampiro, só que aqui nós temos o Alvin, que é obcecado por monstros nessa história, e que acredita veemente que o seu vizinho, no caso, é um lobisomem. As músicas são bem legais e o filme é muito rico em referências a filmes B e clássicos de monstros. E eu recomendo especialmente vocês verem na dublagem brasileira, que é absolutamente fantástica, e a voz da Madame Raya na versão brasileira é muito melhor, é muito hilária, eu amo essa dublagem. Em 10º lugar, As Boas Maneiras, de 2016. O filme é dirigido pela Juliana Rojas, que é a mesma diretora do que talvez seja meu filme nacional favorito, A Sinfonia da Necrópole. E o que temos aqui é mais um experimento de gênero conduzido por ela dentro do contexto nacional brasileiro. E o que a gente tem aqui é mais um experimento de gênero feito por ela. Ela tem essa tradição de pegar filmes que nunca são feitos no Brasil e colocar eles no contexto brasileiro, e ela faz isso perfeitamente. E o resultado é um dos takes mais originais e fascinantes que o subgênero já teve. Inclusive esse filme fez bastante sucesso lá fora. Em uma estrutura de 2 atos, o filme usa da metáfora dos lobisomens para traçar inúmeras discussões diferentes, tanto sobre diferenças de classes, amores proibidos, maternidade, preconceito, puberdade. E o maior mérito do filme é conseguir lidar com tantos temas sem nunca parecer que tá fazendo isso gratuitamente. Todos esses temas têm muito peso na história e estão muito bem conectados. O filme também faz um ótimo trabalho de resgatar um pouco mais do nosso folclore, ao invés de só fazer um filme de lobisomem na pegada dos Estados Unidos ou qualquer coisa do tipo. É um filme que você realmente sente os lobisomens mais nacionais, daqueles que você ouviu histórias do seu avô, ao invés de ser só um pastiche de cinema gringo. É uma verdadeira aula de como colocar a experiência nacional num filme de gênero. Infelizmente, esse filme talvez tenha o final menos satisfatório da lista, não pelo que acontece no final, mas sim pela execução, que me parece bem apressada e lógica, mas de resto é um dos filmes mais profundos e relevantes já produzidos no gênero, e uma verdadeira pérola do cinema nacional recente. Em 9º lugar, Pacto dos Lobos, de 2001. É um filme francês que se passa na França medieval, que mistura elementos de fantasia tolkieniana, cinema de artes marciais oriental e puro terror de monstro mais blockbuster. O filme tem alguns dos diálogos e cenas de ação mais legais que eu já vi nesse subgênero, e serve muito como representação de todo o racismo e eugenia cultural que permeou as nações monárquicas europeias por séculos. Então o filme até consegue ser um retrato histórico muito interessante. Porque também um lado bem curioso desse filme que está relacionado a isso é o fato de que ele é baseado em fatos reais, dos misteriosos assassinatos bestiais que aconteceram na época e que nunca foram solucionados. E isso é um plus a mais no que deixa o filme tão fascinante. Aliás, poucas coisas são mais satisfatórias do que ver um índio dando porrada em membro da monarquia. Infelizmente ele é bem mais longo do que precisava ser, e o erotismo do filme centralizado na personagem da Monica Bellucci é bem desnecessário, e o monstro em si tem um dos visuais mais toscos da lista. Mas as qualidades aqui pesam mais do que os problemas. Vale o 9º lugar.
Em oitavo lugar, O Lobisomem, de 1957. Um dos primeiros filmes da história do cinema americano a usar a temática de gênero para traçar metáforas e analogias sociais e políticas, esse filme usa do monstro de lobisomem para trazer uma forte crítica à Guerra Fria e à tensão nuclear que existia entre os países na época. É um dos filmes mais trágicos desse subgênero e também um dos melhores filmes de terror da década de 50. Não tem nenhuma falha para mim dizer aqui, esse filme é perfeitinho do início ao fim. Sinceramente, não há nada nele que eu possa apontar como ruim, fora o fato dele estar um pouquinho datado, obviamente, porque ele é bem antigo. Mas é sem dúvida um grande clássico esquecido que merece muito mais amor do que recebe. Um verdadeiro drama kafkiano envolto de ficção científica e monstros que deveria ser obrigatório para todos os fãs de cinema clássico em geral, não apenas de filmes de lobisomem. Em sétimo lugar, A Lenda do Lobisomem, de 1975. O que a gente tem aqui é basicamente o Peter Cushing interpretando um detetive, o que por si só já faz desse filme uma espécie de Sherlock Holmes versus lobisomem, e o monstro, por sua vez, é uma versão deturpada do Jack Stripador, onde ao invés de matar prostitutas e mulheres indefesas, no filme o lobisomem mata apenas cafetões e clientes de prostíbulos, como uma forma de proteger indiretamente a sua amada que trabalha num desses lugares. O que já demonstra o quão revoltado esse filme é, o que é excelente, e só esse plot pra mim já faz dele um dos filmes de lobisomem mais punks já feitos. E sem dúvida um filme de lobisomem bem mais carregado dramaticamente no que diz respeito aos seus personagens. O licantropo aqui é bem mais aprofundado nesse filme do que normalmente você vê no gênero, e a gente realmente torce pra ele no filme. Só que ao mesmo tempo o Peter Cushing de detetive é simplesmente carismático e magnético demais pra que a gente não se delicie vendo ele desvendando o mistério. Então eu amo como esse filme consegue ser bem dividido entre a criatura e o herói que tem que vencer ela. É uma pérola de terror esquecida dos anos 70, infelizmente dificilmente você vai encontrar alguma cópia dela com imagem boa, mas tem completa aqui no YouTube. Se você não se importar tanto com a qualidade da imagem, você vai aproveitar bastante a experiência, merece o sétimo lugar na lista. Em sexto lugar, Ver, ou Sinistro, a Maldição do Lobisomem, de 2013. Vocês acharam que o movimento do sombrio e realista que começou com Nolan não chegaria aos lobisomens? Pois aqui estamos nós. Ver é o mais próximo que a gente já teve de um filme na pegada de como seriam os lobisomens se realmente existissem na vida real. Tudo de sobrenatural aqui tem um pé na explicação científica e o filme todo é filmado como se fosse uma espécie de documentário da situação. Por mais batida que essa ideia possa parecer, o resultado é muito efetivo. Dos filmes da lista, esse é provavelmente um dos que mais tem potencial de dar medo e sustos na sensibilidade atual dos espectadores. Há aqui também boas doses de gore que deixam tudo mais chocante e aterrorizante. E eu não quero falar muito mais que isso, porque quanto menos você souber desse filme, melhor. Mas eu só vou dar uma palhinha e dizer que é mais um filme da lista que não resiste a colocar uma cena de batalha de lobisomens, o que nunca é demais pro gênero. Em quinto lugar, Grito de Horror, ou The Howling, de 1981. Esse filme é sem dúvida o mais problemático do top 5. É bagunçado, tem algumas ideias excelentes e desperdiçadas e digressões narrativas demais que fragmentam o foco do filme naquilo que realmente interessa. Mas em compensação, é o filme de lobisomens que melhor explora as iconografias desse subgênero. Você tem aqui absolutamente todos os elementos cinematográficos que já fizeram parte da trajetória do monstro. Desde a paranoia de quem poderá ser o lobisomem, até o forte teor erótico e muitas doses de dramaticidade e gore. As variações de estilo do filme contribuem ainda mais para essa riqueza iconográfica. A gente tem desde transformações que são feitas em animação, até cenas em stop motion, o estilo de maquiagem e fantasia mais clássico, e também aquela que eu considero a cena de transformação mais bem feita de todos os tempos, pelo menos é a minha favorita. Ela só compete com o próximo filme da lista aí, que vocês já podem imaginar qual é. Enfim, como filme pode não ser tão bom assim, mas como filme de lobisomem, você não poderia ficar mais satisfeito. Em quarto lugar, Crianças Lobo, de 2012. É uma das minhas animações japonesas favoritas,
Crianças Lobo é até hoje, de longe, o melhor uso da metáfora de lobisomens e puberdade já feito. A gente acompanha aqui uma mãe viúva que tenta criar seu filho e sua filha após perder o seu marido, que era um lobisomem. Esse longa definitivamente está bem longe da esfera de terror, ele gira muito mais em torno de um melodrama sensível sobre família, hereditariedade e autodescoberta. É provavelmente a abordagem mais poética, sensível e apaixonante que o gênero já recebeu, só não tá mais acima na lista por pura questão de gosto pessoal e também porque eu acho que filmes de lobisomem merece ter um pouquinho mais de terror embutido, mas em termos de qualidade, filmes de lobisomem não ficam melhores do que isso. É uma excelente animação, independente se você gosta de monstros ou não. É um verdadeiro clássico recente dos animes. Em terceiro lugar, Lobisomem Americano em Londres, de 1981. Sem dúvida o filme mais famoso de lobisomem de todos os tempos, juntamente com o próximo da lista. E com justiça, Lobisomem Americano em Londres é engraçado, violento, assustador, sutilmente sensual e bastante memorável. É também um dos filmes mais discutidos do gênero ever, o que torna qualquer outra coisa que eu possa falar aqui desnecessária. Então só faça aquilo que toda pessoa normal deveria fazer ao menos uma vez na vida e veja esse filme. Mas não a continuação, porque Lobisomem Americano em Paris é uma bosta. Discutivelmente o pior filme de lobisomens que eu já vi na vida. Eu não tô zoando. Em segundo lugar, Wolfman, ou Lobisomem de 1941. Mais uma escolha óbvia e que não podia ficar de fora dessa lista, esse é o filme que estabeleceu todos os elementos clássicos que vêm à nossa cabeça quando a gente pensa em lobisomens. E além disso, é simplesmente um ótimo filme, uma ótima história e roteiro. A essa altura eu já discuti esse filme em pelo menos uns 5 vídeos meus, então eu não vou falar muito mais do que isso. Vai estar aí no card pra vocês verem outros vídeos que eu acabo comentando desse filme. Segundo lugar, merecidíssimo, e vamos pular logo pro primeiro lugar. Em primeiro lugar, Late Phases, de 2014. É mais um filme de baixo orçamento, então ele exige uma certa boa vontade por parte do espectador para certas cenas mais tosquinhas que surgem ao longo do filme, mas acima de qualquer coisa é uma história original e bem construída que consegue desenvolver suspense como poucos filmes nessa lista, sem nunca abandonar as raízes mais clássicas do gênero. Na história, um veterano de guerra cego sofre um ataque de lobisomem na primeira noite que passa em uma vila para idosos, e então ao longo do mês que precederia um próximo ataque da criatura na próxima lua cheia, ele usa dos seus sentidos aguçados e experiência no exército para tentar descobrir quem é ou quem são o lobisomem ou lobisomens que residem nas redondezas. Criativo, instigante, repleto de boas cenas de ação e horror, Late Phases é a realização mais original e bem escrita no gênero a surgir em um bom tempo. Infelizmente ele é um pouco limitado pelo seu orçamento, mas nada que ofusque a brilhanteza dos seus lados positivos. Como eu já falei aqui no meu vídeo de como é realizar um sonho, esse filme talvez foi o maior responsável pela criação desse canal, eu não tô zoando. Então eu tinha que colocar ele em primeiro lugar, até por uma questão de dívida histórica. Se você gosta desse canal, ver esse filme é o seu novo dever de casa. Enfim galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar, comentar que filmes ficaram de fora da lista. Logo mais vídeos aqui no mês do horror do canal. Também dá uma olhada no nosso Apoia-se. Vejam os outros vídeos caso ainda não tenham assistido. Até a próxima e valeu!